Conhecimentos pedagógicos. Estudo sobre avaliação educacional. Geralmente nos concursos solicitam dois tipos de avaliações: a avaliação institucional e a avaliação educacional. Neste momento, nós vamos estudar a avaliação educacional. Vamos visualizar a avaliação educacional em dois momentos na história. O primeiro deles, do século XVI ao século XX. Algumas palavras caracterizam muito bem a avaliação durante este período: avaliação punitiva, sentensiva, burocrática, classificatória, seletiva, excludente, autoritária, julgadora e assim por diante. Já o outro momento do século XX, final do século XX até os nossos dias, século XXI, temos outras palavras associadas à avaliação: avaliação emancipadora, diagnóstica, formativa, dialógica, avaliação mediadora, avaliação investigativa, significativa, operacional e avaliação qualitativa. Como vocês perceberam, nós não colocamos nenhuma linha divisória entre esses dois grupos de palavras, porque, na verdade, estes conceitos aqui ainda estão muito presentes no século XXI, e estes outros aqui, alguns deles, o estudo começou durante este período. Portanto, não vamos fazer nenhuma divisória. O conceito de avaliação acompanha as mudanças históricas da sociedade. Nós temos aqui o grupo de palavras que dão novos significados e novas finalidades à educação. Elas ganharam força a partir da década de 80, 90, onde grandes educadores, pesquisadores, pensadores começaram a criticar a forma como a avaliação vinha sendo aplicada. Afinal de contas, não concordavam com esta forma de aplicar. Por exemplo, a avaliação apenas para classificar: o aluno está reprovado e o aluno está aprovado. Ou então para separá-los entre alunos bons e alunos ruins. Avaliar apenas para dar nota, a questão burocrática. Ou sentensiva: o professor é o juiz e o aluno geralmente um réu culpado. Uma avaliação que dava poder para o professor castigar, punir aquele aluno rebelde. Ou uma avaliação apenas julgadora: eu julgo, obtenho resultado, mas não trabalho esse resultado, aumentando assim o poder de exclusão da avaliação dentro destes conceitos. Conceitos inovadores sobre avaliação educacional. Vamos começar com Lucchesi. Ele diz que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Libânio diz que a avaliação é um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e daí orientar a tomada de decisões. Jussara Hoffmann diz que a avaliação é a reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção do conhecimento. É ação-reflexão. Temos outros pensadores, como Esteban, que diz que a avaliação é investigação do processo de construção do conhecimento. Perrenot diz: avaliação é um processo mediador na construção do currículo. Para Saul, é um processo de análise crítica para transformação. E para Paulo Freire, é um processo de mediação e comunicação entre as formas de ensinar e as formas de aprender. Existem outros educadores que também falam da avaliação educacional de forma inovadora, mas nós queremos aqui apenas destacar algo daqueles conceitos que nós já lemos. Por exemplo, de Lucchesi nós destacamos onde ele fala de uma avaliação como apreciação qualitativa e que ajuda o professor a tomar decisões. Olhem aqui em Libânio também essa questão da qualificação e da ajuda ou da orientação ao professor para a tomada de decisões. Jussara Hoffmann fala em outras palavras, mas fala de ação-reflexão. Enfim, uma avaliação em que o professor
passa a refletir sobre sua ação e também sobre os objetivos propostos, se foram alcançados ou não. Em 2012, a Fundação Delta ela aplicou em um de seus concursos a seguinte questão: o processo de avaliação está ligado ao homem desde o início da humanidade. A cada instante atribuímos juízos de valor a certas situações, pessoas, objetos, etc. No âmbito escolar, a avaliação deve permear todo o processo educativo. Sobre a avaliação, podemos afirmar que: item 1. Consiste na tarefa de registrar e atribuir nota, para assim classificar os alunos bons e ruins. 2. A avaliação é o mesmo que prova, muda-se apenas a nomenclatura. 3. A avaliação pode ser definida como uma ferramenta para a tomada de decisão, tendo em vista os resultados da aprendizagem dos alunos e a qualidade prática docente. Está correto ou estão corretos os itens A, 1 e 3, B, apenas 2, C, 2 e 3, D, apenas 3. Vamos recorrer ao nosso quadro histórico sobre avaliação educacional. Na questão, nós observamos primeiro uma introdução e depois uma afirmação, quando diz: no âmbito escolar, a avaliação deve permear todo o processo educativo. Este conceito da avaliação durante todo o processo faz parte desse segundo grupo de conceitos, já no final do século XX até os nossos dias, onde se fala sobre a formativa, a mediadora, que deve ser durante todo o processo educacional, o processo ensino-aprendizagem. Portanto, quando nós analisamos aqui no item 1, que a avaliação consiste na tarefa de atribuir nota e de classificar, esse conceito pertence aqui à pedagogia tradicional, ou à chamada pedagogia do exame. Já esse segundo grupo faz parte da pedagogia crítica ou pedagogia construtiva. Portanto, é uma afirmação errada, ela não tem nada a ver com essa afirmativa aqui da avaliação permear todo o processo educativo. E a avaliação é o mesmo que prova, também não condiz com este conceito, porque a avaliação durante o processo, ela não se dá apenas através de prova. Esse não é o único instrumento, pode ser através de um portfólio, pode ser através de uma entrevista, da observação, de um teatro, enfim, de diversas atividades. Portanto, também está errada ou incorreta. Na terceira afirmação diz assim, que a avaliação pode ser definida como ferramenta para tomada de decisão, tanto em relação à aprendizagem do aluno, quanto em relação à prática docente. Então, o resultado que nós obtemos da avaliação, pega-se esse resultado, né, e vai fazer uma análise, tanto em relação à aprendizagem, quanto em relação à prática docente. Tendo alguma coisa que não está 100%, toma-se decisões para novas estratégias, novas ações e para a melhoria da aprendizagem. Portanto, a única correta seria o item 3, que nos leva à letra D, como a resposta desta questão sobre avaliação educacional. Lucchesi enfatiza a avaliação como um componente do ato pedagógico. Primeiro se elabora o planejamento, depois se executa e avalia. Não há sentido uma avaliação sem um planejamento em andamento ou sem objetivos estabelecidos. Libânio já classifica a avaliação em 3 tarefas: a verificação, a qualificação e a apreciação. O primeiro passo é a verificação. Verificação é a coleta de dados. Aqui você escolhe o instrumento, pode ser uma entrevista, uma observação, um teste, uma prova, enfim, após a coleta de dados, parte para a qualificação, ou seja, a relação entre os dados coletados e os objetivos traçados, partindo para o último passo, a última tarefa, que seria a apreciação, que nada mais é que a reflexão.
você vai fazer aqui uma reflexão, uma análise sobre os resultados alcançados. Afinal de contas, os objetivos que foram estabelecidos foram alcançados ou não? E se não foram, quais as estratégias, quais os novos procedimentos para se chegar aí, então, à aplicação de novas ações para se atingir o sucesso? Por isso que a maioria dos autores coloca a avaliação como um processo de investigação, de mediação, ou seja, lembrando sempre que ela investiga. O que ela investiga? A ação. Ela investigando a ação durante o processo de ensino-aprendizagem, quais são as dificuldades encontradas e também se os objetivos que foram traçados no planejamento estão sendo alcançados ou não. Ela sempre vai ser um suporte, um subsídio para se estabelecer essas novas ações. E como diz Lucchesi, o que é ensinado e o que é aprendido é avaliado para vir a ser melhor. Já aprendemos sobre as tarefas da avaliação, agora vamos conhecer as etapas da avaliação. Primeira etapa: o que será avaliado? Segunda etapa: quais os critérios? Terceira: quais as condições? Quarta: quais os instrumentos? Quinta: aferição dos resultados. E sexta, o feedback. Professor Malheiros nos ajuda a entender essas etapas da avaliação. Na primeira etapa, na pergunta o que será avaliado, na verdade temos que responder o que desejamos avaliar. Vamos avaliar os conhecimentos ou vamos avaliar as habilidades ou ainda as atitudes dos alunos? Aqui nós temos que definir se queremos avaliar o aspecto cognitivo, psicomotor ou afetivo. Quanto aos critérios, partindo dos objetivos, temos que estabelecer os padrões de desempenhos que queremos alcançar. Quanto às condições, em que ambiente será aplicada a avaliação ou ainda em que momento se dará a avaliação. Quanto aos instrumentos, nós temos aí vários tipos de provas. Temos provas dissertativa, de múltipla escolha, prova em que temos perguntas como verdadeiro ou F, ordenação, identificação e assim por diante. Ou outras formas como observação apenas, ou entrevistas e ainda autoavaliação. Quanto à aferição dos resultados, nós podemos aqui observar que é uma primeira análise onde é feita a correção e a verificação da avaliação aplicada. Já na parte do feedback, nós vamos dar aqui então um retorno àquela pessoa que foi avaliada. Temos aqui um quadro das funções da avaliação. Avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Como elas não se excluem, mas se complementam, escolhemos este desenho para representá-las. Nós temos aqui a avaliação diagnóstica, que tem a função de detectar, e a avaliação formativa com a função de acompanhar, a avaliação somativa com a função de medir. Quando a avaliação diagnóstica é aplicada no começo, nós podemos ter aí a revelação de que estágio está a aprendizagem do aluno, ou então, durante o processo, vamos observando, vai sendo revelado também as dificuldades e os problemas que vão surgindo. Já na avaliação formativa, nós temos aqui um acompanhamento do processo. É durante todo o tempo, na verdade, é uma observação diária das atividades e com direito a feedback. Já a avaliação somativa, ela vai medir a quantidade de conhecimento construído pelo aluno. A Secretaria Estadual de Administração e a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, em 2011, aplicou a seguinte questão em um de seus concursos. As respostas e opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação dos conteúdos. Esta é uma das funções da avaliação. Letra A, formativa, letra B, somativa, letra C, diagnóstica, letra D, intuitiva, letra E, sensitiva. Vamos relembrar o nosso quadro, onde mostra as funções. Nós observamos aqui na função diagnóstica que ela tem função de detectar,
ou, conforme nós estávamos explicando, de revelar, de mostrar as dificuldades dos alunos. Portanto, a única alternativa correta aqui seria a letra C, função diagnóstica, mostra as dificuldades. Em nosso último slide, vamos apresentar a avaliação na LDB no artigo 12, 13 e 24. Vamos apresentar algumas palavras que jamais devem ser esquecidas. A avaliação, segundo a LDB, deve ser contínua e cumulativa. 2C, contínua e cumulativa. Gravem isto na memória. E a prevalência será dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, nesta ordem: primeiro qualitativo, depois quantitativo, e prevalência dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Qual a ordem? Ao longo do período. Primeiro, sobre eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso e avanço nos cursos mediante verificação, cursos e séries. Aproveitamento de estudos também é valorizado e lembra a obrigação da escola de informar aos pais sobre frequência e rendimento. Observe que não é apenas frequência e nem apenas rendimento. Aqui pode ter uma pegadinha quando eles colocam a palavra apenas rendimento ou apenas frequência. Os pais devem ser informados sobre frequência e rendimento. Em relação à recuperação, ela deve ser obrigatória, mas lembrem da palavra aqui, de preferência, paralelos ao período letivo. Não obrigatoriamente, mas de preferência paralelos ao período letivo. A escola deve prover os meios, mas não confundam aqui escola e o professor as estratégias. Pode haver uma troca nas perguntas, colocando que o professor deve prover meios e a escola as estratégias. Não, a lei é clara. A escola provém os meios e o professor estabelece as estratégias para a recuperação. Para exemplificar, nós temos aqui mais uma questão aplicada pela Secretaria Estadual de Administração e pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, ano 2011. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios de avaliação. Observem que critérios segundo a LDB. Letra A. Sistemática e contínua. O que diz a LDB? Vamos recordar nosso quadro sobre a lei. Não tem essa palavra sistemática. Então, é uma alternativa que já está fora. A lei diz contínua e cumulativa. Tem que ser exatamente como está na lei. A letra B, contínua e cumulativa. Ok, isso que está escrito na lei. Com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. O que vem primeiro na lei? Prevalência dos qualitativos sobre os quantitativos. Então, essa aqui está errado. O quantitativo vem depois do qualitativo. Letra C, cumulativa e somativa. Não tem esta palavrinha somativa na lei. É contínua e cumulativa, valorizando durante todo o processo, não somente no final do processo. Com prevalência qualitativa aqui está certo, mas ali está errado, já está descartado. A letra D, contínua e cumulativa. Exatamente como está na lei, contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos, ok, qualitativos na frente, sobre os quantitativos. Então, essa alternativa está corretíssima, porque está totalmente de acordo com o que está escrito na lei. A letra E também está descartada, porque usa essa palavra distributiva e não é isso que está na lei. Portanto, a alternativa certa será a letra D. Vamos conhecer agora a bibliografia utilizada na preparação deste nosso estudo. O livro Avaliação Escolar, Mitos e Realidades, de Barlow. O livro Avaliação, Mito e Desafio, uma perspectiva construtivista, de Jussara Hoffmann. O livro Didática Geral, de Malheiros. O livro Didática, de Libânio. O livro Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico, de Lucchesi. E algumas questões de provas disponíveis no PCI Concursos.